Caros seguidores, irmãos, irmãs, estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo eu pretendo ler um versículo com vocês, espero que vocês me acompanhem, um versículo que é muito usado pelos protestantes para atacar os católicos, atacar a fé católica de forma leviana. E isso nós vamos mostrar para vocês, muitas vezes sem contexto, sem uma leitura adequada das Sagradas Escrituras, né? Como eles fazem muitas vezes. E o intuito desse vídeo é a gente fazer uma leitura ali rápida e já perceber os equívocos, né? De uma leitura assim errônea, de uma leitura leviana, vamos dizer assim, das Sagradas Escrituras. Qual que é o assunto? É a tradição. Nós sempre somos atacados, né, pela tradição, porque nós seguimos a tradição apostólica, né, que veio dos apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, mas muitos dizem que nós seguimos a doutrina dos homens. A doutrina que não é revelada por Deus, né, que não está nas Escrituras, então, portanto, é uma tradição humana. Por exemplo, nós temos um versículo muito conhecido, né, uma passagem muito conhecida, é do Evangelho de São Marcos, no capítulo 7 e versículo 9, Jesus diz o seguinte: e dizia-lhes: vós bem fazeis por destruir o mandamento de Deus para observar a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e todo que amaldiçoar o seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Porém vós dizeis: qualquer pessoa poderá dizer a seu pai ou sua mãe: é oferta a Deus, qualquer coisa minha que te possa ser útil. Não lhe deixais fazer nada em favor de seu pai ou de sua mãe, violando a palavra de Deus por uma tradição inventada por vós, e fazer muitas coisas semelhantes a esta. Isso aqui é a passagem que Jesus fala com os fariseus, e é muito usado esse versículo pelos protestantes. Nós vamos ver aqui, meus irmãos, eu quero que vocês acompanhem até o final, para nós irmos analisando aqui. Não é uma análise profunda, né? Não é o intuito desse vídeo. No momento eu pretendo fazer outros, que a gente vai tratar outros aspectos, mas antes, o que Jesus fala um pouco antes, né? Nesse versículo, para a gente contextualizar um pouco. Os fariseus estavam interrogando Jesus ali por que os discípulos não estavam seguindo a tradição dos antigos, né? No versículo aqui 5, né? Os fariseus já perguntam a Jesus por que os discípulos não lavam as mãos antes de comer, não seguem determinadas tradições, né? Lavar os jarros, os copos, né? E aí Jesus fala, né? Esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Eles ensinam doutrinas que são preceitos de homens, né? E isso é muito usado, né? De forma leviana. E aí é dito o quê? Aí, vocês católicos, vocês com as suas doutrinas, com seus ensinamentos, estão anulando, né, a palavra de Deus para seguir as tradições dos homens. Mas será que é isso mesmo que nós estamos lendo aqui nessa passagem? Então, se nós vamos ler nessa passagem e vamos observar aqui que Jesus fala que os fariseus observavam, primeiro, uma tradição dos antigos, né? Não era uma palavra de Deus, não era um mandamento divino que eles estavam seguindo, era um ensinamento dos antigos, uma tradição que foi passada ali, que eles próprios inventaram. E isso a gente vê aqui, meus irmãos, que eles, com essa tradição, essa tradição é o seguinte: todo aquele dinheiro, né? Existia uma tradição que os judeus consagravam todo o seu dinheiro a Deus, né? E tem algumas traduções que falam Corban. Essa tradução que eu estou utilizando é do Padre Matos, da Vulgata Latina, né? Ela não usa essa palavra, mas quer dizer isso. É um dinheiro que seria dedicado a Deus. Então, se esse dinheiro ele é dedicado a Deus, né, ele não poderia ser utilizado, por exemplo, para ajudar os pais em necessidade. Então, estaria violando ali o quarto mandamento da lei de Deus, que é justamente honrar pai e mãe. Este mandamento.
Então eu pergunto a vocês, o que na Igreja Católica existe que a gente é obrigado, né? A gente é, por exemplo, impelido a desobedecer algum dos mandamentos para obedecer o mandamento da igreja? Não existe. A única coisa que eles vão falar é talvez sobre a questão das imagens. Ah, tem as imagens, né? Vocês violam aquele mandamento lá, o primeiro mandamento, não farás imagens de escultura, né? Mas isso a gente sabe que está lá na frente, no Êxodo vai falar farás, né? Os querubins. Então, saindo dessa polêmica das imagens, que é outro assunto à parte, não tem, porque a Igreja Católica é aquela que mais segue os mandamentos, né, meus irmãos? É aquela que mais segue os mandamentos. Se a gente for olhar o exemplo dos santos, foram os que mais seguiram os mandamentos de Deus. Foram os que mais entregaram sua vida a Deus, né? A gente vê Santo Antão do deserto, né? Largando todos os bens terrenos para ir servir a Deus, dos primeiros eremitas, monges do deserto. A gente vê a vida de São Francisco também, que abandona todos os seus bens. A exemplo daquela passagem que nosso Senhor Jesus Cristo diz, né? Vende todos os seus bens, se quer ser perfeito, né? Isso não é nem um mandamento do modo estrito, né? Seria um conselho evangélico, né? Da pobreza. Então ele deixa todos os seus bens para seguir nosso Senhor num caminho de perfeição, como São Francisco, Santa Clara e outros, né, as ordens mendicantes que a gente vê na Idade Média, por exemplo. E a Igreja Católica ela tem muito pontuado os mandamentos. Se a gente for no Catecismo da Igreja Católica, os mandamentos de não matar, de honrar o dia, né, o domingo do Senhor, do pecado contra a castidade, o mandamento, né, o sexto mandamento da lei de Deus, o não furtar. Então, esse uso dessa passagem para poder acusar-nos, né, de estar violando por uma tradição humana a palavra de Deus não tem sentido. Não tem sentido porque a passagem diz justamente isso e Jesus deixa o exemplo, que nesse exemplo seria o quarto mandamento que estaria sendo violado. Né? E se a Igreja Católica fosse fazer isso, por exemplo, ela poderia falar, se você é obrigado a ir na missa, por exemplo, nós temos esse mandamento. Todo domingo o católico é necessário ir na missa sob pena de pecado mortal. Mas se o católico tiver, né, se a pessoa tiver uma pessoa doente, ou seja, a esposa, seja uma mãe, um parente doente em casa e precisar cuidá-lo, ele é dispensado daquele preceito. Então vem aquele preceito do amor, ele precisa cuidar daquela pessoa. A Igreja Católica não oprime as pessoas nesse sentido. Então você cumpre aquele preceito se você puder. Né? Se você tiver condições, se você estiver doente, você não vai cumprir. Então você não pode descumprir os mandamentos para observar uma lei da igreja. E a tradição da igreja é uma tradição do Espírito Santo. É uma tradição que vem dos apóstolos. São tradições que vêm desde o início da igreja, meus irmãos. É isso que nós temos que estar cientes, né, ao conversar com os protestantes. E nós temos esse exemplo, por exemplo, nós vamos citar, eu, por exemplo, cito um mandamento criado pelos homens que está, por exemplo, na mais de 90%, eu diria, sendo um pouco modesto, mas eu acho que eu estou fazendo um juízo aqui de um percentual aproximado, mais de 90% das denominações protestantes, elas cobram um dízimo. Isso eu sei por experiência própria que os pastores lá na frente eles falam que se você não der aqueles 10% do seu salário, você está roubando de Deus. E aí não tem exceção. Não existe misericórdia. Né? Não existe misericórdia, quer dizer, se uma pessoa ali for muito pobre, estiver necessitado, e aqueles 10% que ela está tirando para entregar o dízimo ao pastor, se ela não puder, ela tem que entregar a si mesma, porque o pastor fala o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer, quando você recebe o seu salário, é tirar os 10% do dízimo, é colocar aquelas primícias para Deus,
E, na verdade, é para o pastor, né, andar bem de vida, mas isso aí, né, vamos deixar para lá, né, porque existem pastores e pastores, existem pastores também mais sérios. Mas as igrejas, as denominações que cobram dízimo, elas fazem ferrenhamente. E não importa se a pessoa está em necessidade, se a pessoa tem um parente precisando, não importa. Eles passam por cima do mandamento de Deus, que é amar o próximo, ajudar a família, inclusive esse honrar pai e mãe. Quer dizer, se uma pessoa tiver um pai ou mãe passando uma necessidade e ele não puder entregar o dízimo, aquele dízimo tem que ser destinado ao seu pai, à sua mãe. Eles vão passar por cima desse mandamento para poder entregar o dízimo. Então, na verdade, o que a gente vê é que eles é que estão enquadrados nesses fariseus que o próprio nosso Senhor se refere aqui, e não nós católicos, né? Porque nós católicos nós temos uma doutrina muito bem embasada, muito bem fechada nessa questão. E a gente pode citar outros exemplos. Que os protestantes eles violam, por exemplo, a indissolubilidade do matrimônio. Este mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo, né, referindo ali mais ao sexto mandamento da lei de Deus, né, aquele que se casou, né, não separe o que Deus uniu. E o que a maioria dos protestantes faz? O que acontece se um cônjuge abandona o outro? Eles logo se casam novamente. Um segundo, um terceiro, um quarto casamento sem nenhum escrúpulo. Fica à vontade. Não é sua culpa, né? Geralmente eles falam assim, os que são mais... os que querem ser mais corretos, né? Eles ainda falam, não, foi minha mulher que me abandonou, meu esposo que me abandonou, então eu estou livre, né? Mas a palavra do nosso Senhor foi diferente. Ele não aprovou o divórcio, isso está lá nos evangelhos, né? Então, eles passam por vários tipos de mandamentos e, na verdade, eles nos acusam, né? Que nós que estamos saindo fora dos mandamentos. É uma coisa curiosa, né? Então, esse versículo, né, que está no Evangelho de São Marcos, é um versículo muito curioso, né? Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição, né? A tradição dos homens, que era naquela época a tradição que os judeus seguiam, que não era uma coisa que veio, né? que Deus deu a Moisés para seguir, foram os judeus que inventaram, e eles estavam passando por cima dessa tradição para não cumprir o quarto mandamento da lei de Deus, justamente o mandamento de honrar pai e mãe. E sobre a tradição, né? Muitos vão querer dizer que nós não temos que seguir a tradição, mas na Epístola aos Tessalonicenses, o apóstolo São Paulo, no capítulo 2, versículo 14, ele diz: permanecei, pois, constantes, irmãos, e conservai as tradições que aprendestes, ou por nossas palavras, ou por nossa carta. Então está aqui muito claro, se a tradição ela é apostólica, ela é inspirada pelo Espírito Santo, como o apóstolo Paulo mesmo colocou na sua epístola aos Tessalonicenses, né? Deixa eu conferir. Segunda epístola, né, aos Tessalonicenses, ele colocou muito bem essa questão. Então, essa tradição, que é a tradição que a Igreja Católica vem preservando, né, essa tradição, ela vem preservando, ela vem guardando como um tesouro, né, da fé, essa tradição que nós devemos seguir, que é a tradição do Espírito Santo, a tradição da igreja de sempre. Então, esse versículo ele tem muito mais nuances, tem muito mais a explorar. Eu pretendo, sim, fazer mais vídeos. Vamos explorar outros aspectos dessa tradição. Mas aqui eu já coloco para vocês, já deu para vocês perceberem, né, como é interpretado de forma leviana muitos versículos pelos protestantes. Então, nós temos que ter cuidado. Esse vídeo, como eu falo, é para esclarecer, para mostrar a verdade, que é essa verdade da Santa Igreja. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Vamos nos inscrever, quem não se inscreveu ainda, né? Deixar o seu comentário, o que você acha, qual o tema que deve ser abordado no canal, algum outro versículo, alguma outra questão que vocês quiserem deixar como sugestão, estão abertos os comentários. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.